Olá, amigos. É um prazer estar com vocês aqui novamente para continuarmos analisando agora o capítulo 21 do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Momentos de Decisão, escrito pelo espírito Caio Pristo. No capítulo 21, nós vamos falar sobre dúvida e ação. E diz assim: não duvidar no seu coração, está em Marcos 11, 23. Entre fazer o bem ou deixar de fazê-lo, faça-o. Face a incerteza na escolha da meta a impulsionar a vida. Adote a que seja mais útil a todos. Ante os aturdimentos da vida mercantilizada, automática, e as atitudes simples e desavisadas, escolha a última. Na problemática do supérfluo, diante das indústrias da inutilidade e o essencial com que você pode bem viver, não titubeie selecionando a melhor parte. Perante frívolos que, apesar de se dizerem espíritas, cultivam a vacuidade, animam a malquerença, e os que choram no abandono, sofrendo ao desamor, decida-se pelos que necessitam da sua presença. Não espere que os outros se melhorem ou que renunciem. Quiçá não disponham eles de forças ou tenham impedimentos que você desconhece. Desculpe-os, mas não se detenha. Cada um consegue o que lhe apraz e vive com o que sintoniza. Todos estão certos, e mesmo quando erram, estão no mesmo que preferem, no ambiente em que preferem. A você não se permita o engano deles, a vã emulação que os sustenta. Você já encontrou Cristo, e quem o ama deixa de pertencer-se. Então, meus irmãos, dúvida e ação. Todos nós temos dúvida do que vamos e qual o caminho que devemos seguir. Isso é normal, porque vivemos num mundo ainda de provas e expiações. Mas observe que ele diz aqui no livro: em fazer o bem ou deixar de fazê-lo, faça-o. Quando nós fazemos o bem ao outro, é esse bem que volta a nós. Não devemos exigir do outro aquilo que ele ainda não pode nos dar. Então, na nossa seara espírita, nós encontramos muitos irmãos que ainda, apesar de serem espíritas, apesar de terem ouvido Jesus, né, porque o Espiritismo fala do Mestre, né, do amor que ele tem por cada um de nós, ainda não vivificam isso. Então, críticas irão existir sempre, mas nós devemos fazer o nosso melhor. Nós devemos fazer aquilo que a nossa consciência manda. Então, é o que diz ali: faça o bem sem ver a quem. Quando nós fazemos o bem sem ver a quem, nós ficamos bem conosco. E pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, o bem que fazemos ao outro é o bem que volta para nós. Então, esse bem que volta para nós é o bem no nosso equilíbrio, na nossa saúde. Muitas vezes não é o bem material que vem ao nosso lado. É porque muita gente faz o bem esperando algo em troca. E a pior coisa do mundo é nós esperarmos do outro aquilo que o outro não pode te dar ainda. Ah, mas ele nem
me agradeceu. É problema dele. Mas não espere isso, porque mostra a sua pequenez diante dos favores que você faz. Quando nós fazemos algum favor, a gente faz sem pensar em ser aprovados, né? Eu me lembro agora de um caso que aconteceu comigo, aqui onde eu moro, em que o meu vizinho perdeu a mãezinha dele às 7 da manhã, era um sábado lindo, né? E ele bateu na minha porta, não bateu na porta dos outros vizinhos, mas na minha, e pediu que eu o ajudasse. Eu fui lá, verifiquei que ela realmente havia desencarnado, falei para ele, vamos fazer uma prece, fizemos a prece, arrumamos ela direitinho, mas ele me disse também que não sabia fazer nada do que tinha que fazer para o funeral. Então, eu me predispus a pegar o carro, levá-lo, fomos numa funerária, resolver, mas eu fui criticado. Por quê? Porque era um lindo sábado e a minha esposa queria passear, queria ir à praia, né? Então, eu sofri essa, vamos dizer assim, essa avaliação naquele momento, sendo reprovado. Mas mesmo diante disso, eu disse, nós vamos fazer o que temos que fazer. E aí eu fui, fiz, ajudei-o, né? O enterro foi marcado para o dia seguinte, eu fui no enterro, mas depois de eu fazer tudo aquilo, eu peguei a minha esposa, meu filho, e fomos à praia. E a minha esposa, depois, numa análise dela mesmo, né, conversando comigo, disse, o quanto nós somos egoístas, né, meu marido? Né? Porque naquele momento eu reprovei você, mas hoje eu vejo que a sua atitude foi nobre. Ele era uma pessoa que precisava de alguém, né? Ele estava perdido. Apesar de ser um adulto, ele estava perdido naquela situação tão dolorosa. E você se predispôs a fazer. E eu, analisando, vejo o quanto eu falhei naquele momento. E aí eu disse a ela, mas isso é normal, né? Nós somos fracos, nós erramos, nós falhamos. Mas você tem que entender que o mérito que você tem de você ter entendido a atitude, sem que eu precisasse me justificar, porque eu não iria fazer isso. Eu simplesmente estava bem comigo mesmo, né? Auxiliando o próximo. E você chegou às suas conclusões, e muito bem, né? Porque tem aquela máxima que Jesus fala, não faça ao próximo aquilo que não devemos ou queremos que façamos a nós, né? Então, não façamos ao outro algo que nós amanhã seremos cobrados pela nossa consciência. Porque não é o outro que vai nos cobrar, é a nossa consciência. E aí a nossa consciência de culpa, quando nós perdermos o corpo físico, vai nos levar para dimensões não muito agradáveis pela falta do dever cumprido com o próximo. E amanhã, quando encarnados, poderemos sim passar pela mesma situação, mas agora como vítima, onde não encontraremos alguém para nos ajudar naquele momento tão doloroso. Porque nós sempre vamos vivenciar algo negativo que fizemos ao outro, não na mesma existência, muitas vezes, às vezes até na mesma existência, mas vivenciaremos, sim, para sentirmos o que o outro sentiu naquele momento de dor. Trabalhemos isso em nós, que é a solidariedade. A doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. E é verdade. É fora da caridade, não importa se você é judeu, católico, protestante. Lembre-se da passagem do bom samaritano, né, em que ele, o samaritano, é visto dentro do grupamento social judaico como uma escória. E aqueles que pregam o amor, na hora de praticar o amor, simplesmente deixaram para lá. E aquele que era a escória praticou o amor. E aí Jesus pergunta, então, quem é que tem mérito aí? Quem tem mérito
é aquele que praticou o amor. Então, é muito fácil nós praticarmos o amor na casa espírita. Nós somos fraternos, nós nos abraçamos, né, nos beijamos, oh, meu irmão, quanta saudade e tal. Mas quando estamos na rua, quando estamos naqueles lugares onde nós temos que colocar em prática o amor que aprendemos lá dentro da casa espírita, é aí que nós vamos ver quem realmente nós somos. Pensemos nisso. Muita paz.